Olá, Armarinho Podcast no ar com mais um episódio inédito e nesta semana a gente vai falar sobre ciência, meio ambiente e saúde. Mas antes de apresentar a nossa convidada, aquele nosso recadinho de toda semana. Curte, compartilha o nosso conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, assina o canal e aciona as notificações e assim você não perde nenhum episódio. Roda a vinheta. Gente, ela tá cada vez mais craque, né? É, Mais craque, ensaiadíssimo. Mas ensaiando na frente do teu espelho? Na frente do conta. espelho. Olha, arrasando. Muito bem. Muito bem. Eu fico só aqui, ó. Aulas de apresentação. Não, primeiro que eu ensaio, eu sou a mais atrapalhada. Mas olha, a Rita arrasou. Porque é isso, a gente vai falar sobre ciência, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar sobre saúde, de todo mundo, tá? Ribeirinhos, quilombolas, de quem está aqui nesse contexto de cidade. E a nossa convidada é a professora Helena Crespo Lopes, ela que é doutora em neurociências na Universidade de Granada, na Espanha, inclusive, ela é espanhola, né? Ela estava super preocupada, mas será que vão me entender? Vamos sim, até porque vai ficar todo mundo muito atento com esse assunto. E ela é coordenadora do programa de pós-graduação em farmacologia e bioquímica da UFPA e também coordena o laboratório de farmacologia molecular da UFPA e preside, né, o novíssimo que acabou de sair do forno, acabou de acontecer, Instituto Amazônico do Mercúrio. Professora Helena, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Armarinho. Muito obrigada, por favor, me chamem de Helena para começar. Vai ser difícil, porque quando tem uma professora Não, na mas frente, eu nunca fui professora de vocês, então, por favor, vamos manter uma conversa mais fluida. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite, Rita, Adelaide, e todos os que nos estão vendo hoje. E, enfim, vamos ter uma conversa. Já vou testando aqui, chamar de Helena. Por favor. Helena, o nosso assunto principal aqui hoje, logicamente, é o mercúrio. Sim. Né, que também lá na região do Tapajós o popular azogue. Isso. Que lá é muito popular. E aí uma preocupação grande em relação ao mercúrio é a contaminação dos rios e do ar. Como é que se dá essa contaminação? Explica pra gente. Temos que entender, para começar, que o mercúrio é um metal que se encontra naturalmente na natureza e o solo amazônico é muito rico em mercúrio. Então, ele já se encontra ao nosso redor. O ambiente amazônico é muito rico. E vamos ter a isso somado algumas atividades do homem que vão, sobretudo, reforçar essas emissões e que o mercúrio saia do solo, vá para a água, vá para o peixe, vá para as pessoas, não é? Mas não é só o garimpo. Qualquer alteração do meio ambiente vai facilitar que esse mercúrio saia do solo e possa chegar nas pessoas, como, por exemplo, queimadas, barragens, tudo isso vai Tanto ocupações como uma hidrelétrica, né, com aquele gigantismo, quanto até mesmo quando eu estou manipulando a terra para um plantio, algo assim. Sim, exatamente. Claro, tudo tem uma questão de grau também. Quanto mais você trabalha com mercúrio puro, maior quantidade você está também lançando no ar. Nas atividades garimpeiras, eles usam muito o mercúrio para separar, né, o ouro das impurezas. Mais que separar é para atrapar, porque o nosso ouro está bem... uma farinhazinha, exatamente, né? Essa farinha que nem o olho consegue enxergar. Então, o mercúrio é o único que ele consiga atrapar qualquer Ou seja, atrair o ouro. Exatamente. E aí ele fica aquela bolinha, eu já vi, né? Fica aquela bolinha do essa amálgama, essa mistura, não é? Mistura de ouro com mercúrio. E quando o garimpeiro vai vender, ele não vai vender mercúrio com ouro, ele vai vender só ouro. E para haver essa separação, eles queimam, né? E aí o mercúrio evapora. Exatamente. Esse sabe processo, tudo, só na tudo. Ela é garimpeira. PhD. Esse processo aí, ele traz riscos para a saúde, do meio ambiente, das pessoas? Assim, o problema com o mercúrio é que ele é muito volátil. Ele está evaporando continuamente. Mesmo que você não esquente ele,
ele está sempre evaporando uma parte dele. E ao se transformar em vapor, você está inalando, não é? Quanto mais você esquenta, maior quantidade passa para o ar e, portanto, maior quantidade você está recebendo. Então, se você receber uma quantidade muito grande, você vai ficar doente. Mas também, se você recebe pouca quantidade, muitas vezes, durante muito tempo, também Uma você... longa exposição. Exatamente. Agora, professora, a gente começou já falando do garimpo, né? Mas a senhora disse, o mercúrio está no solo, né? Por exemplo, aqui nesse ambiente que nós estamos, onde tem mercúrio? Mercúrio vamos ter nas lâmpadas, vamos ter nos cosméticos que a gente está usando. Então, é assim, o mercúrio é algo que acontece a todo nosso redor. Não é porque a gente está na cidade que a gente está livre de estar exposto ao mercúrio. Então, as pessoas... Temos que desmitificar um pouco essa questão. É normal estar exposto ao mercúrio. A questão é a quanto você está exposto e o que você pode fazer para estar se protegendo. Então, se trata disso, de estar fazendo análises continuamente para você estar O atento. excesso de exposição causa que tipo de problemas? Então, quando a exposição é muito grande, por exemplo, quando um garimpeiro está inalando muito mercúrio, ele vai começar a ter problemas neurológicos, que podem ir desde tremores, não é? Ou falta de sensibilidade. Muitas vezes é comum eles relatarem que parece que levam luvas e então não conseguem sentir as coisas. Perde um pouco o tato. É isso, exatamente. Até problemas mais graves, não é? Como depressão, teve relatos até de tentativas de suicídio. E é muito difícil você diagnosticar essas coisas, porque por toda parte de vida difícil que eles levam atreladas, não é? Normalmente é uma atividade muito precarizada, então realizada em umas condições bem difíceis, não é? Eles não levam uma vida fácil e eles precisam ser cuidados Lamentavelmente, também. os garimpeiros só vão ao médico quando estão com malária. Pois é. A única doença que eles Eu ia curam perguntar é exatamente malária. isso. Ou seja, em determinadas atividades, né, econômicas, profissionais, e a gente está falando do garimpeiro, né, e talvez de outras atividades que o risco é muito maior, essas pessoas, como é que elas vão descobrir que elas estão expostas a essa quantidade que é nociva do mercúrio? Elas vão precisar adoecer e, ok, adoeceram. Tem como contornar essa situação? Nem precisa chegar a isso. Doses mais baixas, por exemplo, provocam hipertensão. E é muito difícil você relacionar a hipertensão, por exemplo, com estar exposto ao mercúrio. As crianças, por exemplo, vão ter problemas de aprendizagem, vão perder pontos de QI. É muito difícil relacionar isso ao mercúrio, mas é o que acontece. Mulheres grávidas, professora? Mulheres grávidas, então, é muito perigoso, muito perigoso. Deveríamos estar fazendo um acompanhamento continuado do nível de mercúrio delas para, se ele subir um bocadinho, a gente fazer uma intervenção e evitar que existam problemas. Uma grande preocupação das pessoas, principalmente no oeste do Pará, a gente está falando do oeste, que é onde tem uma atividade garimpeira. Eu sempre puxo para o lado do garimpeiro, porque quando falo em mercúrio, eu associo imediatamente a essa atividade, embora a gente saiba que o mercúrio está em outras áreas e quem está na cidade também está exposto. Com certeza. Mas nessas áreas, uma grande preocupação é com os rios e os peixes. Os peixes, exatamente. E as pessoas que comem esses peixes e podem vir a ter problemas. Isso. Esse risco é real. Sim, é real, está aí e é algo que a gente não pode ignorar. Então, a gente tem que parar de comer peixe? Não, nunca na vida. O peixe é muito rico em muitos nutrientes e a gente não pode deixar de comer peixe. Mesmo esse possivelmente contaminado com mercúrio. Sim, porque eu vou trazer agora uma boa notícia, e é que o corpo consegue eliminar o mercúrio aos poucos. Então, não é porque você coma um peixe com um pouco mais de mercúrio que você automaticamente vai adoecer. Isso não acontece, tá? Mas
Claro, se você come um peixe com mais mercúrio, você tem que dar a oportunidade ao seu corpo de eliminar esse mercúrio. Então, o ideal é que você, o resto da semana, não coma tantos peixes com tão alto nível de mercúrio. O que acontece? Pessoas, ribeirinhos, indígenas, muitos garimpeiros também, eles só comem peixe durante toda a semana. Então, é assim, é uma exposição continuada e o corpo não consegue eliminar a tempo essa quantidade de mercúrio. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, estar medindo continuamente como de rotina, não é? O nível de mercúrio no corpo, como a gente faz, por exemplo, para a glicose, para o açúcar no sangue, não é? Para prevenir diabetes, a gente faz essas análises de rotina. Então, a gente deveria estar fazendo isso para o mercúrio, como uma análise de rotina para, no momento que estiver muito alto, eu tentar reduzir a quantidade de peixe de tucunaré, de pescada branca, que eu como por uma semana, 2 semanas, entendeu? Por um tempinho, até que meu corpo consiga eliminar esse mercúrio. Então, assim, então só para a gente não ser alarmista, né? Para dizer assim, olha, é muito possível que determinados pescados, em determinados lugares, esse pescado, esse tucunaré que foi pescado lá, eu vou comer aqui, né? Na cidade. Certeza. Não é porque eu não estou no oeste ou numa zona. E a gente já tem dados disso. A gente já tem dados de peixes vendidos aqui na cidade que têm altos níveis de mercúrio. Mas, como eu estou falando, o problema é menor nas cidades, porque a gente tem um acesso a uma dieta mais variada. Então, um dia você vai comer peixe, mas no dia seguinte você come frango, no dia seguinte você come carne, não é? Nas populações ribeirinhas, por exemplo, peixe é café da manhã, almoço e janta, todos os dias da semana. Então, professora, aí é que é mais complicado. Como faz esse exame? É um exame de fácil acesso? Assim, se eu for muito fácil. Eu faço no cabelo. Qualquer... Pega um fio de cabelo, mas um pouquinho o laboratório de cabelo, que faz isso, é simples fazer? Precisa do equipamento específico para isso. E aí é que está o problema. Na região norte não temos muitos equipamentos desses. A maioria deles, os poucos que existem, estão sobretudo nas universidades, não é? E o Instituto Amazônico do Mercúrio, o que quer é isso, é agregar os grupos que conseguem fazer essas análises e até expandir para que em cada estado da Amazônia a gente tenha ao menos um polo de testagem para a população, não é? Para fornecer essas análises. E aí tem um projeto de lei sobre essa questão. Eu queria que isso, exatamente. Isso foi um projeto até anterior à agregação do IAMER. Esse projeto de lei foi uma iniciativa que nós, do Laboratório de Farmacologia Molecular, da UFPA, a gente fez com a Rede Amazônica de Clínicas de Direitos Humanos, não é? Então, foi uma minuta que ela implementa a política nacional de prevenção da exposição humana ao mercúrio. Então, já não é uma ação só da Amazônia, e sim uma política nacional para todo mundo. E é especificamente para cuidar da saúde das pessoas. Só para cuidar da saúde das pessoas. Aparentemente, ou pelo menos em geral, quando se fala dessa questão do mercúrio, a gente associa a garimpo e a região amazônica, como se as demais regiões do Brasil não precisassem se preocupar. Olha, precisam se preocupar? Muito, porque a ciência já demonstrou que o mercúrio que sai da América do Sul chega até o Polo Ártico. Então, com certeza, o mercúrio que sai da Amazônia está chegando a todo o Brasil. E chega como? Chega pelo ar, chega pela água. Os oceanos são grandes transportadores de mercúrio também. Então, a gente não tem para onde fugir. Só temos um planeta e a gente partilha ele. Então... E precisamos, então, por isso a importância da testagem, de ter muito mais laboratórios, né? E que essas pessoas possam até dar. Essas pessoas não, né? Porque, de novo, se a gente falar essas pessoas, parece que é algo muito distante da gente. Para que a gente possa... Nós todos aqui na cidade, eu até lançaria um desafio. Como você sabe que não está exposto ao mercúrio, se nunca mediu mercúrio no cabelo? Você sabe? A gente não sabe. Esse é o problema. Então, só com uma análise é que eu vou ter certeza de que não estou exposto
E lembrando, o mercúrio chega a nós por muitas formas diferentes, desde o cosmético até o peixe, até o ar, até as lâmpadas. Então, a gente precisa dessas análises, a gente precisa saber. Professora, e aí a ideia de Helena, criar... por favor. Helena, professora Helena. Helena, e aí a ideia de criar um instituto. Vocês uniram a UFPA, encabeçando isso, mas com outras instituições de ensino superior, Sim. principalmente da Amazônia, vocês perceberam porque existem relatórios, que esses relatórios mapearam ribeirinhos, garimpeiros, e viram que em alguns casos essa contaminação realmente estava muito acima do que é permitido, né? Isso. Que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O que o Instituto, a partir de agora, e ele tem menos de um mês que foi criado, Sim. o que ele, a partir de agora, ele consegue ter como batalha mesmo, com relação Sim. a essa exposição excessiva do mercúrio? Então, a primeira coisa é tentar chegar nas pessoas, não é? Que muitas vezes as pessoas não sabem ou não querem saber porque ficam com medo. Não há que ter medo, há que entender, para entender que a gente pode sim fazer coisas para se proteger, pode sim fazer coisas para reduzir as emissões, e isso é o que a gente está tentando. Eu sim queria destacar que a escolha dos grupos de pesquisa não foi aleatória, e sim a gente fez todo um levantamento das publicações científicas e publicações científicas internacionais, de grupos de pesquisa aqui que tinham publicado fora e, portanto, tinham sido validados como dados de grande qualidade. Então, esses grupos de pesquisa que já vêm trabalhando por décadas e que a gente acabou contactando e acabamos nessa articulação também para ganhar visibilidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existem grupos de pesquisa aqui na Amazônia que são reconhecidos lá fora, mas aqui a gente muitas vezes se trazem grupos de pesquisa do Rio de Janeiro, de São Paulo, para fazer coisas que a gente já faz aqui. Boa. Então... Ouviu USP, né? Essa cutucada é minha. Sem nomear. Sem nome. Não, e também e até ideia... grupos estrangeiros. Isso, porque houve a uma ideia época é agregar. Houve uma época que esses estudos também eram feitos por pesquisadores de fora do Brasil. Não só de fora da região, mas de fora do Brasil. Exatamente. E a ideia não é deixar ninguém de fora, todo o contrário, é agregar. Então, qualquer grupo de fora da Amazônia que estiver interessado é muito bem-vindo. Agora, o que a gente não pode é continuar naquela ação de crise de acontece alguma coisa, vamos enviar uma equipe do outro lado do país para depois deixar o local exatamente igual porque eles vão embora. Então, a ideia é alimentar a infraestrutura que a gente tem aqui no norte para cada vez melhorar a vida das pessoas de uma forma mais duradoura. E uma das bandeiras é essa questão da testagem. Sim. Uma das principais bandeiras. É a principal bandeira, porque com a intoxicação mercurial, nós não temos muitas alternativas terapêuticas. Você pode receber fisioterapia, em casos muito específicos, pode usar alguns fármacos para diminuir a quantidade de mercúrio, mas não é recomendável, porque esses fármacos são extremamente tóxicos e muitas vezes fazem mais dano do que solucionam, não é? Então, não temos muitas alternativas. Por isso, a principal ação tem que ser prevenção. Então, para isso, a testagem é fundamental. E a testagem é a principal bandeira do Instituto? Com certeza. Porque nós entendemos que não existem muitas alternativas terapêuticas. Então, não tem um antídoto contra o mercúrio? Não. O mercúrio ataca o cérebro e o cérebro tem pouca capacidade de se recuperar. Então, o que acontece? Você pode receber fisioterapia, pode tentar melhorar um pouco a coordenação, mas nunca se vai recuperar totalmente. E não temos fármacos contra o mercúrio. Temos alguns fármacos que podem reduzir um
um pouco o nível de mercúrio, mas eles são extremamente tóxicos, então só podem ser usados assim em casos muito específicos que o risco-benefício vale a pena, né? Por isso, a principal ação com a exposição humana tem que ser a prevenção. E para isso a testagem é essencial. Eu tenho, Vai. eu tenho a impressão de que ultimamente, pelo menos no meu ciclo de amigos, eu tenho encontrado mais pessoas com depressão. Eu não sei se é porque as pessoas estão se olhando mais e buscando mais o diagnóstico das doenças mentais, ou se tem alguma relação com exposição a fatores externos que podem estar aumentando o número de casos. O que a senhora acha? Nós passamos uma fase agora com a pandemia bem difícil para todos, não é? Então, é natural também que aumentem mais os casos de transtornos mentais. Mas, com certeza, eu acho que a gente está muito submetida ao nosso ambiente. Então, quanto pior tratemos o ambiente, pior ele nos trata de volta. Então, é muito importante que pessoas com depressão, por exemplo, possam ter acesso a fazer a análise de mercúrio. Não estou falando que o mercúrio vai ser a causa, mas com certeza não vai estar ajudando se estiver muito alto. Entenderam? Você já elimina aí um fator de risco, digamos Exatamente. assim. O ideal é como Exatamente. quando a gente vai fazer, sei lá, o nosso check-up anual, ou a mulher está grávida e vai fazer o pré-natal. Com mulheres grávidas, teria que ser obrigatório. Como no passado foi a testagem de HIV, né, há mais de 20 anos, há 30 anos, ela já é obrigatória. Então, assim, isso ainda não é obrigatório. O Instituto, por exemplo, a pressão do PL, do Instituto, é para que isso vire um protocolo de saúde para absolutamente todo mundo? O PL prevê isso. Não é? Prevê que exista uma campanha nacional de conscientização, prevê ações permanentes do Poder Executivo por obrigação, não é? Então, que já entrem protocolos clínicos, que entrem protocolos do SUS, de forma obrigatória. Porque agora mesmo existe essa vontade no Ministério da Saúde de criar esses protocolos e tudo mais, mas pode mudar, não é? Então, o projeto de lei já se torna algo obrigatório por lei. É bacana a senhora falar isso, porque aí, óbvio que a gente tem que fazer essa referência, porque se não for um PL, se não for uma obrigação legal para que isso aconteça, pode acontecer uma mudança de governo. Por exemplo, a gente teve um governo, o governo que saiu, né, falando do governo federal, ele era um governo de muita, assim, né, permissivo, de né, permissivo nesse sentido, né? A gente sabe que infelizmente o meio ambiente estava longe de ser um tema prioritário, os próprios garimpeiros, inclusive uma categoria, e a Rita pode falar disso até com um pouco mais de experiência, uma categoria que durante muito tempo achava que o atual governo era contra o que eles estavam fazendo, ou seja, se não for pela força da lei, a gente pode, a cada 4 anos, ter um novo protocolo no que diz respeito ao mercúrio. É por aí essa conversa. É por aí essa conversa. Então, a gente precisamente fez esse projeto de lei para que fique como uma obrigação do Estado de cuidar da saúde das pessoas expostas e não que fique segundo a vontade política. É caro o teste? Ele é um teste que custaria caro para o Olha, é assim, orçamento público? Ele está na tabela do SUS. Na tabela do SUS, o custo dele é de R$2. Nada, né? Nada, agora não vou mentir não, que eu tenho medo. Por quê? Vou lá, tiro um pedacinho do meu cabelo, faço o teste e dá que estou com mercúrio acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E agora? O que eu faço? Agora, a gente vai repassar para vocês uma dieta para você seguir durante um tempo, não para sempre, tá? Durante um tempo. Aí a gente marca um novo exame daqui a um mês, você vai ver que vai descer e pronto.
Então é mais simples do que a gente às vezes imagina. E quando a pessoa, por exemplo, não teve o tempo hábil de fazer a testagem, ela já começou a apresentar não só a hipertensão, mas alguns problemas de saúde, né, bem mais Sim. graves. Esses problemas neurológicos que tu citaste no início. E aí esse é um tratamento que vai ser um tratamento difícil, porque a medicação talvez faça tão mal, né? Ninguém sabe, talvez... às vezes são protocolos também que você está iniciando, que você não tem tanta certeza da eficiência E que cada pessoa reage diferente. Exatamente. E aí, a senhora, nas pesquisas que vocês fizeram, vocês tiveram acesso a pessoas muito doentes. Muito doentes. Sim. Como vocês chegaram até elas? Em algum momento elas precisaram buscar esse atendimento? E a partir do momento que se descobriu que aquela pessoa, independente da profissão, está com uma contaminação realmente muito elevada, o que fazer com ela? Ela consegue fazer essa redução ou não mais? Não consegue? Bom, também depende do nível, não é? Se já é um nível, é assim, se é um nível que já esteja afetando, por exemplo, a mobilidade e tudo mais, a pessoa tem que ir para o hospital para ter todo um protocolo clínico de garantir a redução do mercúrio, de começar a fazer fisioterapia para recuperar parcialmente as funções, toda essa questão. Normalmente não se chega a esse extremo. Normalmente a pessoa começa a sentir alguns sintomas e é quando realmente você pode fazer uma intervenção eficaz. O que significa isso? Uma intervenção eficaz é que é uma intervenção que de fato vai dar resultado e que vai permitir que você recupere o que você perdeu, não é? Então, com uma intervenção a tempo, a gente consegue sim se recuperar de um quadro de sintomas iniciais. Que perfil essas pessoas têm? São mais homens? Qual é a faixa etária? Classe social? Olha, o problema é que não está... Claro, tem um fator ocupacional, não é? Então, tem um fator relacionado com a atividade garimpeira, obviamente, mas o sexo, por exemplo, não é determinante. Encontramos tanto mulheres como homens com os mesmos níveis, assim como crianças. 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 Ou seja, não necessariamente ela está ali naquela área de garimpo, mas ela tem um contato porque algo vai ser feito em casa. Eu lembro a vocês que as casas de queima, por exemplo, muitas vezes estão na cidade, não é? E quando o mercúrio é queimado, ele vai para o ar. Quem estiver por ali também estão sendo expostos, não é? Sem contar que algumas crianças ficam, né, nas tagens das corrutelas, que é onde fica mais próximo ali da área de... Além disso, as crianças ribeirinhas, por exemplo, elas comem muito peixe, então a mesma quantidade que os adultos estão expostos, elas estão expostas também. Agora falando de uma coisa boa, açaí. Sim! Toda vez a gente fala do açaí, que eu sou viciada, já tomei hoje. Ela está preocupada não só pelo cunaré dela, mas pro açaí. Mas comenta-se que o açaí ajuda a reduzir. Comenta-se não. A gente demonstrou. Ai, que ótimo. Sim, a gente demonstrou, porque a gente gosta muito de fazer isso, não é? Nós chegávamos nas populações e olhamos ao redor o que elas têm acesso para tentar ajudar. Aí voltamos para o laboratório e começamos a testar para a próxima vez que a gente vai lá tentar dar uma ajuda, uma alternativa, não é? Não que substitua nenhum protocolo clínico, tá certo? Mas é uma forma também de começar a se proteger, não é? Então, uma das coisas que a gente fez é levar o açaí para ser testado no laboratório e a gente teve uns resultados muito bons. O açaí não reduz o nível de mercúrio, tá? Mas ele protege muito bem o cérebro, muito bem. Então, nós recomendamos, é assim, ainda não foi, são testes realizados no laboratório, ainda não foi para teste clínico em humanos, não é? Mas temos grande esperança de que o açaí possa estar protegendo
parcialmente ao menos essas populações. Todos Amém. felizes. E outra coisa, Açaí, Helena. fruta, legumes, uma dieta variada é o que salva as pessoas. Pois é, e aí voltando, é muito bacana falar assim, essa alimentação rica, na verdade, deveria ser a base alimentar de todo mundo, mas É. infelizmente a gente sabe que, né, a gente vive ainda uma insegurança alimentar em Sim, diversos lugares e isso é extremamente ainda um fator de risco sim, para todo mundo, com né? certeza. Voltando nessa questão do garimpo, por exemplo, existe alternativa que eu possa fazer o garimpo sem usar o mercúrio? Ou tem que Sim. ser o mercúrio? E tem uma outra substância também, é o cianureto, que O usa cianeto. cianeto. O É, cianeto é extremamente tóxico e assim, qualquer pesquisador que se dedica a isso, você pode perguntar que vai falar para você que não vai recomendar usar cianeto. Já alguns países que tentaram o cianeto como alternativa, por exemplo, na África tem muitos países que fizeram isso, agora estão com gravíssimos problemas de envenenamento dos solos, do ambiente, porque o cianeto é extremamente tóxico. Então, não é uma alternativa muito recomendável. Nós aqui na Amazônia, nós temos alternativas que estão dando bom resultado, como, por exemplo, o pau de balsa. É uma planta e que ela está Como é que tendo chama? pau de balsa. pau de Pau de balsa. balsa. Usam muito, eu acho que no Amazonas. No No Amazonas. Amazonas eu acho que é muito O mais grupo, comum do que no Pará, exatamente, né? é o grupo da UNIR, de Rondônia, que eles estão fazendo essas análises com pau de balsa, porque eles observaram os garimpeiros que estavam usando essas plantas, não é? Em vez de mercúrio, e está dando bons Ele resultados. faz o mesmo efeito de atrair o ouro. Sim, de atrair, de concentrar, é bem interessante. Ainda está na fase de ver como isso se poderia também levar a grande escala, não é? Mas nós Seria já uma temos... alternativa, pelo menos, para algumas. Exatamente. Professora, a senhora está citando essa experiência da Federal de Rondônia. Uhum. Lembre de outras pesquisas em outras universidades, Tocantins, no próprio Amazonas, que também estudam a questão do mercúrio e que podem contribuir. Com certeza. O Instituto Amazônico do Mercúrio agora mesmo já agrega 5 universidades diferentes. A UNIR, em Rondônia, a Unifap, que é a Federal do Amapá, a UFPA, aqui em Belém, a UFOPA, que é em Santarém, e a UNIR, em Tocantins. Então, essas 5 universidades já vão receber os polos de testagem uniformizados, de forma que a gente vai conseguir até comparar os níveis que a gente encontra nas populações entre todos esses estados, não é? Mas, como eu falei, a ideia em médio e longo prazo é, pelo menos, ter um representante do IAMER em cada estado da Amazônia, além de agregar instituições como, por exemplo, o Evandro Chagas, não é? Do SUS, que é a referência Que já aqui na faz, Amazônia. né, a Exatamente. testagem. É um dos poucos laboratórios do SUS que ele consegue fazer a análise. Vamos falar um pouquinho da questão do garimpeira, né? Uhum. Que a gente tem 2 tipos de garimpo, que um é o artesanal. Sim. Mas esse termo é bastante polêmico. Inclusive, no Pará, nós temos um dia dedicado, né, ao garimpeiro artesanal. Sim. Como é que a senhora avalia essa atividade? Ela é de fato artesanal? E o que caracteriza uma atividade artesanal? Então, uma atividade artesanal é aquela que não usa grandes equipamentos, não é? Infelizmente, hoje em dia, os garimpos dificilmente não usam grandes equipamentos. Eles usam escavadoras, aviões, grandes balsas, não é? Com dragas. Então, dificilmente isso pode ser considerado uma atividade artesanal. E o que não se pode confundir é atividade artesanal com atividade precarizada, que é o grande problema também, além do mercúrio, com o garimpo. O garimpo na Amazônia é uma atividade muito precarizada, não é? Então, é uma atividade
sometida a crimes ambientais, a trabalho escravo. escravo. Exatamente. EPI, ninguém sabe o que é, né? Exatamente. Prostituição. Exatamente. Então, além do mercúrio, nós vamos ter todo um problema socioeconômico atrelado ao garimpo, que faz ainda mais difícil que a gente consiga manejar esse problema. E por isso que é muito importante entender que é um problema com muitas camadas. Não é? É um problema que a gente tem que sentar, tem que dialogar, tem que entender, e não é assim branco e preto, mal e bom. Não é toda uma cultura. Em alguns lugares cultural, né? Exatamente. Talvez nasça daí, dessa complexidade, né? Já que a gente está falando de Amazônia, absolutamente nada é simples aqui, o interesse do próprio Ministério da Justiça de estar próximo, por exemplo, aos estudos de vocês, às pesquisas do IAMER, Sim. Porque hoje, quando a gente vê algumas atividades econômicas na Amazônia, elas estão muito interligadas e favorecendo, né? Narcotraficantes, tem toda uma questão. Então, manda uma quantidade de madeira para a Europa e dentro tem, né, droga. Então, isso também precisa... É uma questão de saúde e de segurança pública. Com certeza. E, pelo menos, as pessoas com quem nós temos estado trabalhando no Ministério da Justiça, com o secretário Marivaldo Pereira, elas são muito sensibilizadas a essa questão. E é precisamente por isso que eles trouxeram as instituições amazônicas para perto e nos perguntaram, olha, como é que vocês acham que a gente poderia começar a não solucionar, mas sim a conscientizar, a colocar o Amazônia como parte da solução e não como parte do problema. Porque hoje, se a gente chega com o discurso, né, qualquer discurso que leve o Estado, que tente regularizar essa atividade na região oeste do Pará, que é onde eu conheço bem, é super mal visto, né? Eles temiam o governo Lula, porque Sim. o governo Lula seria contra o garimpo, Sim. e aí, inclusive, que são contra a chegada de ações de saúde, porque há um medo muito grande de que seja, digamos assim, o fim da atividade. Sim. Mas a atividade pode ser legal, né? A gente acabou de falar de alternativas, então se trata de encontrar o futuro do garimpo na Amazônia, e esse futuro só pode ser sustentável, não tem para onde ir. Agora, hoje, eu vou usar um termo aqui que eu não sei nem se está correto, mas assim, parece-me que há uma lavagem do ouro, né? Porque lá na ponta ele é extraído em situações extremamente precárias, com trabalho às vezes com trabalho escravo, sem equipamento de segurança, usando o mercúrio indistintamente. E aí depois ele passa por um processo de legalização e fica tudo bem. E a gente vai comprar numa joalheria caríssima na Avenida Paulista, no Shopping Higienópolis, o governo no Canadá, mesmo, no Canadá. Não tem uma vista grossa também para isso? Sua pergunta é fácil. Ela veio afiada, porque ela conhece bem esse universo. Nós temos um PL que eu considero tão importante como esse nosso de saúde, que é o PL... não me estou lembrando o número exato agora, mas ele é o PL para estabelecer rastreamento da cadeia de ouro. Eu acho essencial esse rastreamento da cadeia de ouro, porque vai quebrar tudo isso de vou legalizar, mas não vou falar exatamente de onde que é, e ali já não tem problema quando exporto, porque ninguém sabe qual é a origem desse ouro e tal. Tudo isso que força a barra para que exista essa precarização na ponta, não é? Porque alguém está ganhando muito dinheiro. E não é o garimpeiro. E não é o garimpeiro. Ponta. Exatamente. O garimpeiro está recebendo mercúrio, está inalando. Pegando malária. É ele que está ficando doente. Exatamente. E não está contaminando a própria virando família. Milionário, não é? Mas tem alguém virando milionário. Então, começando pela rastreabilidade desse ouro, pela nota fiscal, já se entra em uma regularização da atividade
que pode trazer benefícios trabalhistas para o garimpeiro. Hoje tem aquele atestado, né? Que a pessoa diz, olha, esse ouro não é de terra indígena, ok. Pois é. É assim que Não é funciona, o né? suficiente, Chega na compradora de ouro e diz, olha, tá aqui meu ouro, ele não é de terra indígena, e aí atesta, não é de uma, assim que não é de uma funciona. ateidos que e é legal, é anomames. assim que funciona É assim hoje, que funciona. não é isso? Sim, E exatamente. aí ninguém procura saber de onde é mais. Não tem como, o problema é que Naquele não tem momento, como. a partir daquele momento ali tá legal. Exatamente. Helene, e quando vocês chegam, quando vocês sentaram junto com os ribeirinhos, com os garimpeiros, para falar sobre essa questão da saúde, da necessidade da testagem, né, para que eles se cuidem, obviamente cuidem, né, de todo o entorno deles, porque a gente está falando da esposa, dos filhos, dos netos, de todo mundo que está naquela comunidade que está um pouco mais vulnerável, que está um pouco mais exposta. Qual foi a receptividade deles? Eles entenderam? Porque sempre vai ficar isso que a Rita está falando, né? Parece que vocês estão querendo que eu não ganhe mais meu dinheiro. E eu sou a quarta geração na minha família que estou na garimpagem, né? Como é essa receptividade quando vocês chegam falando, olha, a gente está aqui para falar sobre saúde pública e que você pode continuar exercendo a sua profissão, né? Porque é uma profissão, óbvio, mas você vai ter um pouco mais de qualidade de vida e um pouco mais de saúde. Lembrando que a gente não somos equipes de saúde, então a gente vai para prestar serviço de saúde. É verdade que muitas vezes nos recebem assim com reticência, não é? Mas é uma questão de sentar e conversar, e quando eles entendem que a gente está ali para ajudar, simplesmente, eles nos abrem as portas. Não? A gente nunca teve assim nenhum problema de situação difícil, ao contrário, de ter tantas pessoas que queriam participar que a gente não conseguia. Mas uma das coisas que sim, a gente tentou sempre, desde o primeiro dia, foi dar um retorno imediato, porque teve já muitos grupos de pesquisa que vieram aqui na Amazônia, que levaram amostras das pessoas e nunca deram retorno nenhum. E essas são histórias que nos contaram. Isso é uma quebra de confiança absurda. E a ciência passa por isso, né? Dessa confiança que você estabelece. Então, é assim, óbvio que você vai ter análises que não tem como fazer em um local que não tem luz, que não tem... É normal. Só que tem coisas que você pode fazer. Não é? Então, nós, por exemplo, levamos equipamentos, procuramos, assim, onde tem um gerador, tal, porque a gente sempre vai dar um laudo no dia seguinte, sempre. Se não puder ser da análise de mercúrio, porque o equipamento, infelizmente, não é portátil, mas pelo menos a gente vai fazer toda a rotina clínica para a pessoa saber se está com hipertensão, se está com diabetes, enfim, ou pelo menos suspeita, não é? E poder levar um médico, poder dar esse retorno imediato para a população lá, porque senão a gente não faz sentido estar lá, não é? Se não é para ajudar. Olha, então, se a gente pensar que existe esse futuro desse garimpo e dessa profissão muito mais sustentável para todo mundo. Para a floresta, para os rios e principalmente para o ser humano que está ali. É possível. É possível e é o futuro. Então, a gente não pode continuar com essa reticência e essa criminalização de uma atividade que é importante para a Amazônia. Então, a gente tem que encontrar o caminho. E esse caminho passa por cuidar da saúde de todo mundo, por encontrar alternativas e por fomentar ações que realmente garantam o futuro do garimpo na Amazônia. Temos que melhorar as condições das pessoas que trabalham com isso. Temos que melhorar as condições das pessoas que moram perto. Temos que melhorar as condições de todas elas. Então, passa por melhorar a saúde, por melhorar o ambiente. Com certeza, o garimpeiro, se tivesse alternativa, não ia estar se envenenando. E envenenando esse é um tema, filho, esse é um tema, por exemplo, que está relacionado também com as mudanças climáticas, porque a gente está mexendo com tudo, né? E aí a gente tem essa COP que ano que vem está aqui, já garantiram, ninguém mais tira, é aqui. E está relacionado também às mudanças climáticas? A relação é direta, porque, como eu falei, o ambiente amazônico já é muito rico em mercúrio e a gente leva muitas décadas lançando ainda mais mercúrio nesse ambiente.
o mercúrio, ele é capturado pelas folhas das árvores, né? E ele é retido nas folhas das árvores. Obviamente não todo o mercúrio fica retido, mas uma grande parte sim. Quando existe uma queima da árvore, o desmatamento e as mudanças climáticas estão contribuindo para essas grandes queimadas, não é? Esse mercúrio vai voltar para o ar. É como se a gente voltasse a emitir esse mercúrio para o ar. Então, as mudanças climáticas com certeza estão aumentando as emissões de mercúrio também. Só para terminar aqui, a gente falou que esse é um problema mundial, na verdade, o planeta só tem um, né? Não dá verdade. Tem plano B, a gente não tem plano B ainda, mas a Amazônia seguramente é uma das grandes responsáveis hoje pelas emissões, né? Sim. Do mercúrio. Sim. Qual é o peso da Amazônia nesse... Olha, em números, segundo as Nações Unidas, o Brasil é o quinto país que mais emite mercúrio para o ar, tá? E juntando todas as emissões de Sudamérica, da Amazônia, saem 80% das emissões. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, é um problema nosso. Assim, a grosso modo, nós estamos contribuindo com 30%, 40% das emissões do mundo. Então, é muita coisa. Então, a gente tem que correr, né? Tem que com correr certeza. com as testagens, que o IAMER possa estar em mais lugares e vocês consigam ter mais visibilidade, mais recursos e que muito em breve a gente já possa fazer. Eu já queria sair daqui agora e pegar o cabelo grisalho e eu fazer assim, eu preciso fazer essa testagem, porque se eu puder, eu também comeria peixe durante muito tempo, por exemplo, né? Mas a gente tem essa dieta que é um pouco mais rica, né, em oferta, mas eu fico imaginando pessoas que vão ficar muito mais vulneráveis. Então, é super importante que a gente, o quanto antes, qualquer pessoa possa ter acesso a esse teste. Grávidas e crianças. O PL está em que situação agora? Olha, o PL correu muito bem e estamos muito felizes porque tem outros PLs. Autoria do Randolfo Rodrigues? Bom, sim, a gente fez, apresentamos para Randolfo e ele apadrinhou e protocolou, enfim. E isso foi o ano passado. Então, ele já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, está na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, mas já em caráter terminativo. Então, sendo aprovado nessa comissão, ele já vai direto para o Congresso. E depois do Congresso já vai para a assinatura do presidente e vira lei. Então, vamos pedir para os nossos deputados, por não favor, só os paraenses, mas os de todos os estados da Amazônia, para que votem sim, né? Por favor. E que a gente possa fazer uma campanha também. Só esclarecendo, esse PL é só de saúde, então ele não tem questões atreladas a garimpo, não tem questões regularização atreladas da atividade, nada. Não tem questões atreladas de proibição de mercúrio, ele só quer cuidar das pessoas. Então, e a saúde de todos. Todo o resto é muito importante, lógico, mas vamos primeiro aí pensar... Vamos, pelo menos, depois a gente fala sobre o resto. Que a gente sabe que essa parte aí talvez seja menos polêmica, é mais fácil de tramitar, né? E mais prioritária, a gente tem que começar a cuidar da saúde das pessoas. E são indicadores que depois você pode levar para outras discussões a partir do momento que você tiver esses números, esses indicadores. Professora arrasou, a senhora arrasou hoje aqui, entendeu? Todo mundo entendeu tudo. Ai, que bom. Nossa, eu tô doida para fazer o teste, que eu tenho certeza estão convidadas que devo para ter o FPA. bastante. Mas como eu tomo açaí todos os dias, meu cérebro blindada pelo açaí. Bebam açaí que faz bem para o cérebro. Exatamente. Professora, tem já a rede social IAMER? Ou se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o Instituto e o PL, vai onde? Acabamos de nascer, não é? Então a gente está tentando ainda montar a página e tudo mais, mas já temos um Instagram, como é? IAMER Amazônia. E temos um e-mail, se alguém quiser também Qual é o e-mail? Contactar, amazonia.iamer@gmail.com. É isso aí. Boa. Professora, muito obrigada. Muito obrigada, agradeço muito. Saúde para todos nós. Obrigada. É isso. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.